E aí, meus queridos, tudo certo? Eu tô na rua hoje gravando. Acabei de chegar do meu treino, tava lá jogando basquete. Enfim, eu queria comentar um pouco sobre autoconfiança, porque eu acho que é uma coisa que nem todos têm. E mesmo as pessoas que têm uma certa autoconfiança, às vezes não têm ela tão lapidada, não aprimoram muito isso. Quando você vai começar alguma coisa, não importa o que seja, se é algo novo, você às vezes se sente um pouco inseguro, se sente com o pé atrás e não sabe muito bem se está fazendo certo, às vezes não sabe muito bem por onde começar. Eu tô na rua, tá? Se ouvirem barulho de carro é por isso. Então, qualquer coisa, desde você aprender a andar quando você é bebê, quando você começa a aprender a correr, aprender a andar de bike, você precisa de autoconfiança. Você precisa saber que você está apto a fazer aquilo, você precisa confiar que aquilo vai dar certo. Só que às vezes a gente acaba tendo excesso de confiança, que também é um problema. Mas o ponto principal é você saber que algo que você confia, você precisa honrar aquilo, você precisa fazer por você. E às vezes não é fácil, às vezes vai ter desafios, só que essa é a questão. Você começa a se aprimorar e entender melhor do que você é capaz quando você coloca a mão na massa, quando você começa a desenvolver os seus pontos fortes, quando você começa a confiar mais em si mesmo, certo? Quando eu comecei a gravar vídeos, eu não tinha muito... E quando eu falo gravar vídeo é lá atrás, não digo nem desse canal aqui, mas as primeiras vezes que eu comecei a pensar em gravar vídeo, que eu comecei a olhar para a câmera e falar alguma coisa, eu não tinha muita comunicação apta, não tinha muita vontade de gravar, eu não me sentia muito bem em frente à câmera, era meio tímido e tal. E com o tempo você vai melhorando, com o tempo você vai aprendendo e absorvendo algumas coisas, e isso vale para qualquer tipo de coisa, que nem eu falei do exemplo de gravar vídeos. Tem pessoas que são assim para começar a trabalhar com vendas, elas aprendem com o tempo a falar com o cliente, ela desenvolve melhor técnicas para vender, para divulgar o produto dela, e assim é com qualquer coisa, você precisa de autoconfiança. Isso é extremamente necessário, porque se você não tiver isso, ninguém vai criar algo, ninguém vai ter por você confiança, certo? E resiliência também, porque às vezes a gente confia em algo, a gente começa a aprender alguma coisa, desenvolver, e acontece algo no meio do caminho que trava, mas você precisa destravar isso, você precisa tirar essas travas mentais de insegurança, de medo, de preocupação e ter os pensamentos corretos. E por último, lembre-se que errar é normal, todo mundo erra, você vai errar, você vai falhar, eu também vou, e a gente vai aprender, a gente aprende com os erros, e o que você não muda, você escolhe, certo? Então certas coisas a gente precisa mudar, a gente precisa aprender para conseguir se superar e evoluir. E como eu disse, não importa os outros, nesse tipo de questão, nessas situações, o que importa é você. Se você confia, se você acredita, tenha fé que vai dar certo. Você precisa de resiliência e não deixar sua confiança abalar. Afinal, se você tiver uma boa confiança em si mesmo e tiver resiliência para conseguir seguir o seu caminho sem medo de cair, nada mais te para. Por hoje é isso. Aprendam a criar confiança e eu converso com você em breve.